Olá, gente, estamos iniciando mais um vídeo nosso aqui de estudos antropológicos em psicopedagogia e hoje nós vamos conversar sobre o tema psicopedagogia e relativismo cultural. A gente começa dizendo uma coisa que a gente sempre comenta nos vídeos, é que não é possível uma intervenção psicopedagógica eficiente sem a gente observar o contexto sociocultural do aprendente, individualmente ou do grupo do qual ele faz parte, né? Então, a antropologia, ela oferece para nós ferramentas importantes para a gente entender esse contexto sociocultural. Ela contribui decisivamente, especialmente a antropologia cultural, para a gente entender o universo simbólico e as representações que influenciam a vida do aprendente e que são produzidas por ele, individualmente ou em grupo. Primeiramente, a gente precisa definir como a gente vai ver o fenômeno da aprendizagem. Eu posso ver de duas maneiras, por uma visão etnocêntrica e por uma visão relativista. O que é o etnocentrismo? O etnocentrismo ele parte do pressuposto de que eu analiso os fenômenos culturais a partir do meu ponto de vista, da cultura em que eu estou inserido. Foi como os europeus quando chegaram na América. Eles tiveram dificuldade de interagir com os índios, por quê? Porque eles queriam enquadrar os índios dentro de uma visão que eles tinham lá da Europa. Ou seja, as sociedades indígenas eram muito diferentes das sociedades europeias. Então eles teriam que primeiro conhecer as sociedades indígenas para poder, a partir daí, desenvolver uma relação com elas. Qual foi o que os europeus fizeram? Eles foram impor o seu modo de ver, o seu modo de agir aos índios. Isso acabou levando conflitos, guerras, e os índios acabam levando a pior, a gente sabe da história, do final da história. Bom, e o que é a visão relativista? Segundo Franz Boas, um antropólogo importante, ele disse que o olhar relativista é aquele olhar através do qual eu vejo o outro a partir do contexto dele. Então eu não posso analisar um grupo humano que eu conheço agora sem tentar entender o ponto de vista dele sobre as coisas. Porque eu só posso entender as suas ações, suas atitudes, suas interações, se eu conhecê-lo em profundidade. Então, o olhar relativista parte da ideia de que eu não posso partir do meu ponto de vista para entender o outro, mas eu preciso partir do ponto de vista do outro para que eu possa ter uma leitura, ter um raciocínio, um entendimento adequado sobre os fenômenos. Bom, essa atitude etnocêntrica foi responsável por implantar uma escola excludente. Então a escola que foi montada no Brasil desde o século XIX, em 1827, por Dom Pedro I, e que de certo modo perdurou durante décadas, é uma escola para um grupo só, para a elite branca e rica. Então a escola foi montada para eles. A escola não foi montada para atender a multiculturalidade da sociedade brasileira, formada por crianças de origem indígena, de origem quilombola, de origem cigana, de origem judaica, de origem europeia, por exemplo, de origem latino-americana, da Bolívia, do Venezuela, etc. Então a escola nossa é feita para um grupo e imposta para os demais. Por causa disso, muitos grupos se evadem nas escolas. O exemplo disso são as crianças e os jovens de origem negra, né? Que ocupam as maiores taxas de evasão e de repetência, né? Causado por problemas como o trabalho infantil, como a violência, como a pobreza, e pela incapacidade da escola em incorporar os conhecimentos dele e de promovê-lo para algo que ele considere válido para a vida dele. Então a escola impõe padrões, ela impõe modelos que afastam os grupos minoritários dela. Por exemplo, as crianças que vêm do interior ou que são da periferia, de famílias mais pobres, elas têm mais dificuldade no processo de alfabetização, porque a escola impõe um padrão linguístico que não é o padrão linguístico que respeita o dialeto desses grupos. Bom, nesse sentido, a psicopedagogia, o psicopedagogo, ao utilizar-se de um olhar relativista, ele vai conseguir ter uma melhor performance na educação escolar, por exemplo. Primeiro, no combate ao preconceito, né? No combate ao bullying, à violência no âmbito da escola, ao fazer com que as pessoas dialoguem mais, comecem a respeitar o outro. Segundo, porque a gente pode promover uma educação para a diversidade, né? Respeitando o caso da sociedade brasileira e o multiculturalismo que o nosso país vive. Então existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para a gente promover e respeitar a diversidade no âmbito da escola. Uma delas é a Lei 10.639, a chamada lei que obriga